Bem, minha gente, vamos falar sobre os 4 pilares do discipulado. O primeiro dos 4 pilares foi, a gente falou sobre grupos pequenos. E agora a gente vai falar sobre a exortação mútua. É bom a gente lembrar que as pessoas que precisamos alcançar são aquelas que não frequentam igrejas evangélicas, e enfatizamos que o discipulado continuado até o presente momento é sustentado por 4 pilares, dividido em 4 etapas, constituído de 4 estratégias, dependentes de 4 fatores críticos de sucesso, e é construído com 4 ferramentas. Aprendemos que os 4 pilares do discipulado continuado são grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Hoje pensaremos um pouco a respeito de exortação mútua. Vamos ler todos Hebreus 10, 25? Vamos lá? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aí, em grupos pequenos, as pessoas estão mais próximas e podem ser mais diretas, mediante a abertura que o relacionamento proporcionará a cada encontro. À medida que o relacionamento vai se intensificando, as doses de encorajamento aumentarão, sem perder o foco no ensino, fortalecendo a amizade. Então a gente observa, a partir do texto de Hebreus 10, 25, é muito comum vocês escutarem pessoas dizendo: eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Bem, eu, como não sei vocês, mas eu como pastor, como pregador, indo para a igreja todo dia, lendo Bíblia todo dia, nem sempre devocional, mas lendo porque é meu trabalho, eu preciso ensinar e pregar. Então, o que acontece? Eu posso não comer, mas eu faço a refeição. Então eu lendo a Bíblia todo dia, oro todo dia. Não vai ser, muitas vezes, aquele período devocional, mas vai ser o Wellington: pastor, ora por mim. E aí, ou seja, é aquela oração profissional. Claro que oro, meu irmão, mas aí, para não dar mole, eu oro logo, porque se eu falar depois eu oro, eu posso não orar, né? Então, ou seja, eu estou orando, lendo a Bíblia todos os dias. Como essas pessoas dizem que não se afastam de Deus, eu não sei, porque eu posso me afastar de Deus sendo pastor, pregando e lendo a Bíblia e orando todo dia. Pode parecer esquisito isso, mas vão ruminando um pouquinho mais, que vocês vão entender isso que eu estou dizendo, né? Porque a gente, quando tem a parábola do filho pródigo, a gente observa que distante é o filho que saiu. Mas se a gente olhar com um pouquinho de cuidado, a gente percebe que o filho que saiu, embora distante, acabou ficando menos distante do que o filho que ficou. Porque como ele saiu, ele sentiu na pele que saiu. O outro que ficou não sentiu na pele que saiu também, né? Então é importante a gente ter esse cuidado, né, de que assim, a exortação mútua, ela ajuda nesse aspecto. E por que é mais fácil se afastar da igreja? Porque o que acontece? Primeiro, se você tem um cara igual o pastor Roberlan pregando, você não vai curtir direito o seu pecado, porque ele vai ficar falando um monte de coisa desagradável para você. Aí as crianças vão cantar: cuidado, mãozinha no que pega. Não sei o que você está pegando, mas você já vai ficar incomodado se está pegando no que estava pegando. Ou se estava olhando para onde estava olhando, as criancinhas cantaram, aquilo incomoda você. Aí vem o coroa com o cantor cristão, cantando tudo entregarei, e você sabe que se você der aquele dinheiro na oferta, você não vai comprar o x-tudo na cantina, né? Então aí você, assim, você vai tendo um contato com o seu lado sombrio, né? E a gente não quer luz no nosso lado sombrio, porque luz no nosso lado sombrio vai mostrar a faxina que a gente tem que fazer, e ninguém gosta de fazer faxina, né? Então o que acontece? O contato com o culto, né, ele tem um aspecto positivo de você pensar no poder de Deus, no milagre de Deus, na salvação, mas ele tem também um lado negativo, que às vezes a gente evita para manter o cliente. Mas tem um lado negativo, que é o seguinte: de lembrar que o nosso coração não é bom, né? De lembrar que a gente tem que se consertar, de lembrar que a gente precisa confessar pecado, essas coisas todas. E vez por outra vai ter um irmão ou outro que fala assim: fulano, você está sumido, hein? Ou então: fulano, não te vi domingo de manhã na EBD, mas eu estava olhando ali,
estava até 2 e pouco da manhã, né, lá na internet, né, rapaz? Eu estava reparando um negócio assim. Então, querendo ou não, a gente se aborrece com os negócios desses. Sem falar aquele irmão que você tem que perdoar, né? Porque ele fala um negócio grosseiro para você, ele de repente faz um negócio, ou de repente você está contente lá naquele momento de oração, de adoração, aí o irmão lá mandou um negócio que você sabe assim, ninguém sabe, mas você sabe que foi para você, aí aquilo te fez mal, aí a tua vontade quer saber, eu não vou mais lá hoje e tal, ou então naquela hora tem o momento da ceia, e aí o pastor vai falar assim, olha, se você tem uma dificuldade com seu irmão, resolve esse problema. Aí fica assim, eu tomo a ceia, na cara dura, e ninguém sabe de nada, né? E eu fico com a consciência pesada, ou eu fico com a consciência leve, e deixo claro para a Rebeca que eu tenho um problema com ela, e que talvez a coisa possa se agravar e evoluir. Então, ou seja, a convivência com a igreja, ela mexe com a gente de modo que é o seguinte, a gente está sempre precisando resolver alguma coisa, fazer uma manutenção, né, passar a roupa que amarrota, lavar, né, o tênis que suja. Então a caminhada, né, com a igreja faz isso. Então o que é mais fácil? Bancar o avestruz. A gente enfia a cabeça no buraco, faz de conta que não tem problema nenhum, né? E assim, a gente está feliz e tranquilo, né? E aí o que acontece? Não, eu estou com Deus, do meu jeito, né? Só que o jeito de Deus é o quê? Não deixamos de congregar, como é costume de alguns, né? E aí, claro que o problema dos hebreus, dos leitores da carta aos hebreus, não eram problemas como a gente tem hoje, né? O pastor não me deu oportunidade para pregar. O pessoal morria, né? O pessoal era torturado, o pessoal era espinafrado, assim, não eram os problemas que nós temos, porque os problemas que nós temos como crentes são problemas iguais às pessoas que não são crentes. Os problemas que esses irmãos aqui tinham eram justamente porque eles eram crentes. Imagina que você perder o seu bem, perder sua dignidade, ser maltratado, perder uma oportunidade de emprego, perder uma oportunidade de ter um status, só porque você é crente. Então é bem diferente de assim, eu não vou na igreja porque o Hélio não me deu boa noite. Então não é essa a situação, né? Mas ainda assim vale pra gente, né, a questão de que não é pra gente deixar. Por quê? Porque quando a gente está ali, a gente tem a dose do encorajamento. Alguém vai dizer pra gente, poxa rapaz, quanto tempo que você não canta, você não sabe a falta que você faz. Vai ter esse pra gente, né? Vai ter aquele que vai dizer assim, olha, você não sabe o quanto eu fui edificado por aquela mensagem que você pregou, e você nem lembra qual foi a mensagem, mas a pessoa lembra, né? E às vezes a pessoa tem até anotado. Entende como é que é o negócio? Né? Então, aí você olha e você fala, meu Deus, o negócio tem 3 anos, foi lá na casa do irmãozinho e tudo. Então, ou seja, você tem aquele encorajamento, aquela coisa de, olha, você tinha que estar lá, você faz falta, essas coisas todas. Sai desse negócio, rapaz, isso daí não é para você. Então, o encorajamento, ele ajuda a gente à medida que a gente vai caminhando junto enquanto congregação. E a gente não pode perder o foco em quê? No ensino, né? Porque o que a gente precisa? A Bíblia fala o quê? Que é para a gente não se conformar com esse mundo ou este século, com essa mentalidade, né? Porque o mundo de Romanos 12 não é necessariamente o planeta, né? E não é também as pessoas, porque Deus amou o mundo, mas é o sistema. A questão da competição predatória, a ostentação dos bens, né? Aquela ideia de eu sou mais especial que você. Então essas coisas que a gente sabe que entrou na igreja, não porque entrou nas 4 paredes, mas porque nós somos seres sociais e nós somos infectados todos os dias. Daí a necessidade de vacina. Mas nisso que a gente tem pouco contato, né? Porque talvez alguém diga, não, mas eu leio a Bíblia toda. Tá, você lê com a sua perspectiva. Quando você vai para a escola bíblica, não é só a tua mente. Quando você vai para o culto, não é só a sua mente. Vem uma perspectiva daqui, vem uma perspectiva de lá, e aí você debate, você discute, você questiona, né? Então alguma coisa vai acontecendo. Sem congregar, você é só você. É que nem eu estava conversando com um rapaz, né, que
eu mando mensagem para todo mundo, né? E aí nisso, se quem não quiser receber mensagem minha, é só eu não saber o número, né? Então, ou então me bloqueia, aí tá tranquilo. Mas assim, aí eu mandei para um rapaz, não fico triste com isso não, Daí. Eu mandei para um rapaz, não, porque o pessoal diz que eu sou desigrejado e tal. Eu falei, relaxa, cara, cada um é cada um. Aí eu não discuti isso com ele, né? E continuei. Até que a gente se encontrou na barbearia. E aí a gente conversou sobre várias coisas, até que ele falou que o Adventista e o Testemunho de Jeová eram nossos irmãos. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, para mim, os meus irmãos, eu nem meço porque frequentam a minha igreja ou porque pertencem à igreja batista. Os meus irmãos são os que são salvos pela graça. Quem, por exemplo, faz alguma coisa para ganhar o céu, de acordo com a Bíblia que eu creio, não ganhou o céu. Porque ninguém é perfeito, somos pecadores e a única coisa que a gente consegue é a morte. O que a gente tem de salvação é pelo que Cristo fez. Ah, mas pode andar de qualquer jeito? Ninguém está dizendo que salvação é a mesma coisa de safadeza. Ninguém está dizendo isso. O que acontece é que é o seguinte, se você se converteu, você quer viver em novidade de vida. O caroço de manga está predestinado a ser uma mangueira que vai produzir manga que vai ter caroço de manga. O caroço de manga, ele não está predestinado a ser um abacateiro. Então, se você realmente nasceu de Deus, a divina semente está em você, a tendência é você chegar à estatura de varão perfeito. Se você está pegando um outro caminho só porque a salvação é pela graça, você tem que fazer uma reflexão, né, e rever a sua salvação. E aí foi o que eu falei. Eu falei, por exemplo, eu não vou discutir a guarda do sábado, não vou discutir a carne de porco, não vou discutir a transfusão de sangue. O que eu vou discutir é a ideia de que eu posso fazer alguma coisa para ter a minha salvação. O que eu pelo menos faço é o que? Receber como um presente. Não é receber como um salário. Não sei se dá para perceber a diferença, né? Quando você recebe o salário é o seguinte, eu trabalhei, você tem que me dar. Quando é presente, eu só recebi. De repente eu olho e falo, pô, nem merecia isso. Gente, fulano me deu isso. Presente. Agora imagina se alguém te dá um presente, aí você vai e pega umas 2 moedas de 25 centavos e fala assim, toma aí para ajudar a pagar esse Porsche que você me deu. Se sou eu pego o Porsche de volta. Entendeu? Então, aí é mais ou menos desse jeito. E fortalecendo o que? A amizade. Ou seja, eu estou do teu lado, eu não sou o seu inimigo. Seu inimigo é o diabo. Mas lembra, quando os valores do mundo eles entram no seio da igreja, aí até as nossas músicas fazem com que nós nos vejamos como inimigos, né? Quando alguém canta um louvor que tem Ana e Penina, quem é Penina? Penina dificilmente vai ser um demônio. Penina possivelmente vai ser uma pessoa da mesma igreja que eu, que dificulta a minha vida. Lamento informar, mas existe isso. Não na igreja de vocês, mas nas igrejas de Nárnia tem essas coisas, né? E aí, nesse caso, o encorajamento, a caminhada cristã não é uma coisa fácil, né? Precisamos de motivação para caminhar, e nada melhor do que uma pessoa como nós. De alguém, por exemplo, que assim, olha, você está com essa dificuldade, mas eu venci isso. Imagine se nós pudéssemos tirar as nossas máscaras numa igreja em que de repente você está viciado em pornografia, né, e você chega e procura um irmão para te ajudar. Você sabe que você pode procurar e que ele não vai te tacar pedra porque você é levita e canta lá na frente. Porque embora você seja levita e cante lá na frente, você é de carne e osso como todo mundo. Apareceu um spam e aquilo mexeu contigo, né? E aí, diante de uma situação dessa, aquele irmão fala assim, olha, eu já passei por isso há um tempo atrás e eu consegui vencer o vício de pornografia assim, 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 assim. E você olhasse e falasse assim, fulano de tal, eu não consigo imaginar fulano de tal tendo um problema desse tipo. E fulano de tal confiou em mim a ponto de contar para mim que ele passou por esse problema. Olha o quanto de máscara a gente derrubaria e ajudaria as pessoas. Mas qual é o problema? Você usa máscara, eu uso máscara, e a gente fica torcendo para que a gente não seja pego.
Quando um for pego, a gente que também faz, mas não foi pego, a gente faz o quê? Taca a pedra na geninha, né? É como gravidez de adolescente na igreja. As meninas estão tudo menina transante. Mas o que acontece? Aquela engravidou. A que engravidou, aí a mãe fala assim: minha filha, não anda com fulana. Tá bom, mamãe, né? Olha, cuidado com Beltrana, não sei o que lá. E aí você olha uma situação dessa, não seria legal se de repente, né, a gente pudesse conversar francamente sobre o assunto, de modo que é o seguinte: olha, isso é pecado sim, só que não é pecado só porque Deus quer estragar prazeres. Pensa nisso. Está na hora? Quer pagar para ver? Está com disposição para pagar essa fatura? Porque o que o mundo pinta é bacana, mas a pergunta é: na vida como ela é, olha como é que é a vida do seu pai e da sua mãe. Você está grande e a gente já tem uma casinha, já tem um emprego, já tem isso, tem aquilo. Agora imagina você com a idade que você está, imagina um rapaz metendo o pé, todo mundo falando de você, você tendo que cuidar de uma criança que vai dar trabalho, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Está disposta? E detalhe, que rapaz é esse que, por exemplo, sabe no que vai dar se vocês pegarem esse caminho e nem para ter a seguinte preocupação: caramba, a vida dela vai virar um inferno, porque a criança não cresce na barriga do cara. Se a gente tivesse esse papo humano, mas não, nosso papo é moralista. Tu vai pro inferno! Tá, e eu que estou te acusando, não vou não? Deu para entender? Ou seja, só ofende a santidade de Deus o sexo e a cachaça, a calúnia, a difamação, a rebelião, a inveja, a mentira, a competição. Entende? Ou seja, gente, sem querer imitar o pagode, mas assim, gente, não sobe se depender da gente. É pela graça, somente pela graça. Confiar no que Jesus fez. Aí, mas e se eu fizer tudo certo? Não é mais do que a sua obrigação. Se você fizer o que era para fazer, não passa de servo inútil. Claro, não fale isso no ministério de vocês, porque o povo não quer escutar isso. Entende? Eles querem escutar, né, que assim, olha, parabéns, você, não sei o que lá. Né? Então, não sei se Jesus teria lugar em nosso meio nos dias de hoje. Fala. Eu comentei com vários colegas aqui, eu passei por uma situação muito difícil na minha adolescência, e a minha mãe pediu ajuda a um pastor que não era nosso pastor, era pastor de outra igreja. E o que ele disse naquele momento vem para minha vida até hoje. Mas ele disse essa frase simples: o que você tem na cabeça? Um cérebro ou uma lente pronto para estourar? Então, muitas coisas que eu vou fazer hoje, eu fico pensando. Eu tenho um cérebro para pensar na consequência do que isso vai acontecer, ou deixo que eu virar uma case e estoura? Mas isso, quando eu os meus 18 anos, eu não era ovelha dele, nunca fui membro da igreja dele, mas quando eu vi uma mãe pedindo socorro, ele foi na minha casa. Se dispôs. E aí, observem bem. Agora imagina uma coisa mais estratégica. Nesse caso, foi uma situação eventual. Agora suponhamos que de repente o Paulo se reúna com 5, 6 homens na sala da casa dele e troquem ideias sobre várias situações. Né? Papo de homem, a vera, sem aquela coisa, né, de irmão, que não sei o que. Não, vamos falar do jeito que a coisa acontece. Imagina, por exemplo, os homens, tudo atiçadinho. Aí imagina, por exemplo, um papo como esse, né? E aí nisso, aquele acompanhamento, aquela conversa, né? Porque tá todo mundo lá cantando hino, mas às vezes o cara tá doido para largar a mulher. Não é nem porque tem outra mulher na rua, porque o casamento tá um inferno. Entende? E o que acontece? E todo mundo religioso, bonitinho. Entende? Entende como é que é a importância do grupo pequeno? Às vezes tem espancamento, gente. Às vezes tem violência sexual e todo mundo crente. Entende? E aí o que acontece? De repente, num acompanhamento mais próximo, olha como é que a coisa seria. Olha o novo convertido sendo acompanhado na fé. Ou de repente, aquele colega do novo convertido que não sabe compartilhar o evangelho, mas vamos lá porque tem é o papo de homem. Não estou dizendo que tem que botar esse nome não, tá? Quando você fizer. Mas o que acontece? Vamos ter aquela nossa reunião e tudo tal. O cara não é crente, mas cara, vocês que são crentes são assim? Entende por quê? Porque na cabeça de quem não é crente,
O que é a tal da vida eterna? É uma atividade religiosa. Porque vamos e venhamos, se a vida eterna realmente fosse tão especial assim, até a gente estaria lotando as igrejas. Está entendendo? Assim, por que as reuniões de oração são como são? Por que as EBDs são como são? Por que às vezes tem que ter pressão, tem que ter isso, tem que ter não sei o que lá? Por que tem que, assim, usar moeda de troca? Vamos botar as crianças para cantar que assim os pais vêm, né? Então, por que a gente tem que fazer isso? Por que assim, se botar Jesus está aqui, não dá a mesma quantidade de gente que se você botar Jesus e cantor fulano de tal, né? Então, a gente percebe que alguma coisa está estranha com a nossa vida eterna, porque se a nossa vida eterna é um negócio top mesmo, então não era para estar uma coisa com, não vou nem dizer gente que não é crente, mas pelo menos com os crentes, né? Então a importância do ensino. O Hélio fez sinal ou é tipo nervoso? Vai, então vai. Deixa eu concernente a isso. Eu tive uma crise no meu casamento a ponto de quase ter a separação. Nós não temos esse tocamento, nada disso, mas o Casados para Sempre salvou meu casamento. Por causa da frequência, o contato, o ensino. No caso meu, né? Na minha parte, no seio dela. Eu vi que todos os casais têm quase que o mesmo problema que o meu e às vezes até pior. A questão é como lidam. Não, mas no papo que você falou ali. Entendi. Tem gente que não resolve. Papo aberto. Independente de ser cristão ou não. Isso. Um papo aberto. Não é só falar de Deus, sei que Deus salva, não. É o papo pessoal humano ali. Pô, cara, eu fiz isso com a minha esposa fez isso comigo. Quer dizer, você, caraca. E uma coisa, e a salvação, é aí que está o caso. As pessoas quando pensam em salvação, pensam no Gasparzinho, pensam no Patrick Swayze subindo, né? Tocando Anti-Melody e a Demi Moore chorando. O pessoal tem uma ideia, né, de que assim, vida eterna é um negócio assim. Não, gente, a salvação tem a ver com a minha vida. Com eu não dar propina para o policial. A salvação tem a ver com, por exemplo, eu guardar os meus olhos e dar olhadinha na rua. A salvação tem a ver com eu não dirigir pelo acostamento. A salvação tem a ver com um monte de coisa. Entende? A salvação tem a ver com eu respeitar meus pais, ajudar minha mãe lavando a louça. E as pessoas têm uma ideia de que assim, salvação é o seguinte: depois que você morrer, você vai. Não, a vida eterna é esta, que te conheça, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo é quem enviaste. Agora, do jeito que eu estou falando, vamos e venhamos, a gente vê vida eterna? Está dando para entender? É isso que é importante, a gente assim, ter esse ensino, esse acompanhamento. Por quê? Porque do jeito que eu falo, parece que eu estou falando um negócio lá de Marte. Entende? Como se eu estivesse querendo acabar com aquilo que a igreja sempre foi. Não, mas a igreja não sempre foi assim. Porque se ela sempre fosse assim, ela não duraria diante das arenas de César, queimando o pessoal em postes de luz. Ela não duraria. Então aquela crise ali, só se você fosse crente de verdade. Do jeito que a gente está aqui, você pode ser um crente mais ou menos. Como eu disse, eu posso estar afastado do evangelho dentro da igreja, pregando, visitando, orando, posso, né? Quando Jesus lá em Apocalipse 3:20 fala, eu estou à porta e bato, não é mensagem evangelística, gente, é uma carta para uma igreja. Então é importante a gente ter isso em mente, né? A gente precisa estar atento em relação à questão, né, do ensino. O Senhor mandou que nós ensinássemos aos nossos discípulos que guardassem o que Ele ordenou. Cabe a cada cristão autêntico reproduzir o que aprendeu de Jesus, dando continuidade à fé cristã outrora recebida. Então, lembra, por exemplo, você no encorajamento conversa com uma pessoa como você, né? E aí nisso, essa pessoa inspira você, você inspira outra pessoa, de modo que a gente vai estar sempre tendo uma palavra encorajadora para oferecer e para dar. Pelo ensino, a gente faz o quê? Não é um encorajamento só assim, você vai conseguir. Não, mas é uma questão de nós reproduzirmos o que aprendemos de Jesus e dando continuidade para outros aquilo que a gente aprendeu de Jesus. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, ele não para aí. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que a gente escuta do pessoal? Não olha para mim não, olha para Jesus. Não, olha para mim. Se não for no caso de eu estar fazendo tudo certo, pelo menos olha para mim no momento de confissão e de arrependimento. Ou seja, olha para mim sim, eu estou seguindo a Jesus.
Posso não estar seguindo com perfeição, por isso que você precisa me ver confessando e me arrependendo. Agora, olha para Jesus. Jesus é imaterial. A questão é a seguinte: veja a fé concretizada. Veja a minha vida diante das dificuldades que você também tem. Olha para mim, sim. Olha o que eu estou disposto a fazer por aquilo que eu creio, sim. E é justamente você me vendo passar o que eu estou passando, é que você vê o quanto eu creio. Então, agora eu pergunto: cadê gente para inspirar a gente nesse aspecto? Esse é o caso, né? E aí, não pode ficar só no encorajamento e no ensino, mas também nos relacionamentos, né? Então, sem relacionamento, nossas palavras se tornam, elas têm pouco valor. Pode tirar o se tornam, tá? Elas têm pouco valor para a maioria das pessoas que nos ouvem, pelo fato de não se tornarem receptivos à nossa palavra e de não conseguirem apreender pelo nosso exemplo o comportamento que recomendamos. Por exemplo, uma coisa que John Maxwell fala sobre liderança, que antes da pessoa, antes do líder, como é que eu posso dizer? Antes dele conseguir que o liderado lhe atenda, ele precisa conseguir o coração dessa pessoa primeiro. Então o que acontece? Quando alguém não gosta de você, não adianta. Você pregou, ele vai ouvir outra coisa. Você falou, ele vai ouvir outra coisa. Porque a questão não é você, é ele. Ele tem alguma coisa em relação a você. Seja por algo que você realmente fez, pode ser, algo que você falou mesmo, pode ser, ou por algo que você representa, algo que lembra ele, né? Então eu lembro que eu tive um colega de trabalho que ele não gostava de mim. E eu ficava assim: mas por que eu nunca fiz nada com esse cara? Até que um dia, né, a gente não estava legal, a gente discutiu. Vocês crentes são tudo a mesma coisa e tudo tal. Eu falei: você nem me conhece, rapaz, você nem sabe como é que eu sou, como é que você pode falar de mim como crente? Minha mulher é crente. Eu falei: eu não sou sua mulher, rapaz, cada uma, tu tá maluco, né? Então, pode parecer bobeira, mas ele tinha dificuldade comigo por causa do tipo de crente que a mulher dele era. Você entende como é que é o negócio? Então, às vezes, assim, não tem a ver com você, mas tem a ver com uma antipatia. Que, não sei se você... O que eu já observei? Às vezes você falou 1, 2, 3, 4, 5. E aí, né, a Letícia fez assim. Aí o Jurandir lá da esquina chega e fala 1, 2, 3, 4, 5. Aí a Letícia fala assim: eu nunca ouvi uma palavra dessa. Deu para entender? Então isso tem a ver com o quê? Com a afetividade. E essa parte a gente não controla, né? Agora, no grupo pequeno, você tem a chance de ir fortalecendo os laços, porque você vai sabendo que assim, pô, agora eu sei porque o fulano é chato. Ele cuida da mãe acamada há 10 anos. Como é que é a cabeça dele? Agora eu sei porque a irmã fulana é assim, né? O marido dela é bipolar. Ela nunca sabe o dia que ele está legal. Agora eu sei porque esse garoto é assim. O pai dele é alcoólatra. Porque quando a gente vê a pessoa na igreja, fala: essa pessoa não é crente. Não, porque vamos ser sinceros, tem gente que você olha e fala assim: não, fulano não é de Deus, não. Entendeu? Mas o que acontece? Não é bem isso. É porque a pessoa, ela tem uma carga difícil e ela acaba reagindo, né, em função daquilo. Aí talvez você diga assim: mas não era para ser assim. Claro que não. Por isso que Deus vai mandar você para onde você vai, e você vai travar mais relacionamentos e vai tentar investir em grupo pequeno. Claro que dependendo da igreja, talvez alguém ache que você quer acabar com a igreja. Então aí você talvez faça de uma outra forma, né? Então, digamos, se o pessoal faz o culto volante, entra no culto volante, entendeu? E assim, se alguém, por exemplo, está achando que eu estou fazendo estratégia, montando uma máfia para mudar as igrejas, então é isso. O que acontece? Por exemplo, porque as pessoas falam assim: não, mas a pessoa tem que ser direta. Nem sempre. Bem, eu tô bonita? Não, tu tá feia com essa roupa. O resto já vi que o Hélio é casado. Então o que acontece? Então por exemplo, diante dessas situações, é importante, né, a gente assim, ter aquela ideia de que muitas vezes alguém pode interpretar que a sua ideia
é uma ideia nova que vai acabar com aquilo que a pessoa sempre teve. Ela não consegue perceber que se reunir nas casas era o que a igreja fazia. Ah, mas está escrito no templo e nas casas. Templo judaico. A reunião da igreja era nas casas, não era no templo. Templo era o templo judaico, não era templo Igreja Batista de Agostinho Porto. Então é importante a gente lembrar isso, né? Mas aí as pessoas hoje, pegando o raciocínio, agora não lembro se foi do Lécio Dornas ou do Ed Renekiewicz, o perigo de você ser templocêntrico, né? De você assim, tudo é o templo. Não, a igreja é a reunião dos santos, que pode ser em qualquer lugar, 2 ou 3, né? Então é importante pensar nisso. Fala, Marcos. Está contribuindo aqui, questão do pequeno, claro que você vai cuidar ali das questões dos rituais, dos ensinos de Cristo, mas você vai dar também muito mais os relacionamentos interpessoais do que os espirituais. Isso. Que também acaba sendo espiritual. Sim. Né? Não tem glória a Deus, não tem aleluia, não tem o anjo de branco, mas o que acontece? É algo espiritual. Porque você ser um bom marido tem a ver com a sua espiritualidade. Você ser um bom filho, você ser um bom funcionário. Eu, por exemplo, quando eu estava gravando o meu CD musical, eu falei com o irmão: ó, me apresenta um produtor, mas que não seja crente. Eu não quero fazer negócio com crente. Mas porque acontece, o crente ele vacila contigo e ele quer que você perdoe. Ele não consegue pensar o seguinte: é um relacionamento profissional. Se o Simon me contratou para fazer faxina na casa dele, eu vou fazer faxina na casa dele. Eu não vou ficar pregando para o vizinho dele em vez de fazer a faxina. Na hora da minha folga ou na hora do meu almoço, que é a minha hora, aí sim eu vou lá no vizinho dele. Ou vou num outro dia. Mas não, o Simon tem que entender. Esse é o problema. Agora, quando você pega a espiritualidade e usa a espiritualidade da seguinte forma: a minha espiritualidade é uma espiritualidade integral. Eu sou crente em todas as áreas, inclusive na hora, né, de comer no self-service. Glutonaria é pecado. Alguém sabia disso? Né? E aí, por exemplo, quantos de vocês já não escutaram o pessoal falar que crente não fuma nem bebe? Aí viu, pensei que era só eu. Deu para entender? Aí é importante a gente pensar nisso, né? E o que acontece em todas as áreas da nossa vida, né? Perdão, você tinha feito sinal? Você falou aí na mensagem que a pessoa não tem empatia e não dá ouvido a mensagem. Eu já ouvi mensagem de chegar lá o pregador: vamos falar de Noé. Aí você dá uma falar de Noé. Tá? De novo? Aí você está assim, né? Esperando tudo acabar, né? Aí quando o pregador faz o apelo, sempre aceita Jesus. Aí daqui a pouco. Então, a gente aprende, né? Então sempre aprende. Nossa, o pregador está pregando, ele está falando com você, mas está falando para alguém. Não fica ali no espírito de oração. Mas Né? Então, pode ser